Glória a Deus, aleluia. A palavra do Senhor hoje são duas passagens que eu separei. E a primeira que nós vamos ler está lá no terceiro epístola do apóstolo João. E eu coloquei um título para essa mensagem: A perfeita prosperidade em Deus. E diz assim a palavra do Senhor: Ó presbítero amado Gaio, a quem na verdade eu amo. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade. Como tu andas na verdade, não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente em tudo que fazes para com os irmãos e para com os estranhos, que em presença da igreja testificaram do teu amor, aos quais, se conduzires como é digno para com Deus, bem farás. Porque pelo seu nome saíram, nada tomando dos gentios. Portanto, os tais devemos receber, para que sejamos cooperadores da verdade. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Pelo que, se eu for, trarei à memória obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isso, não recebe os irmãos e impede os que querem recebê-los, e os lança fora da igreja. Amados, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz bem é de Deus, mas quem faz mal não tem visto a Deus. Todos dão testemunho de Demétrio, até a mesma verdade. E também nós testemunhamos, e vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Amém? Até aí. Agora vamos lá em 2 Coríntios. 2 Coríntios 12, nós vamos ler do 7 ao 10. Amém? E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza de boa vontade. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo, pelo qual sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando eu estou fraco, então forte eu sou. Aleluia. Pode se assentar em nome de Jesus, glorificando a palavra do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. A palavra do Senhor, lá em 3 João, pede que nós sejamos prósperos. Em 2 Coríntios, a prosperidade não elimina as lutas e ensina que nós dependemos da graça de Deus. Porque o apóstolo Paulo, ele era o cara da situação. Era estudado, tudo ele era capaz. Ele tinha entendimento, ele teve um encontro verdadeiro com Cristo. Mesmo sendo o Senhor da situação, Deus coloca um espinho na carne de Paulo. Não foi porque ele pecou. O Senhor coloca um espinho na carne de Paulo em sinal de proteção. Sabe por quê? Para que ele não se exaltasse. Para que ele soubesse que independente da situação que ele estivesse passando, ele tinha necessidade do Senhor. Ele precisava de Deus, independente se ele era o Senhor da situação, se ele era estudado, se ele sabia, se ele teve um encontro com Jesus.
Independente daquilo que você está passando nessa noite, muitas das vezes Deus ainda não enviou a cura, não enviou a libertação, porque você não pode se esquecer que Deus é maior na sua vida, que a única e suficiente necessidade que nós temos é do Senhor. Tudo aquilo que Ele faz é digno, tudo aquilo que o Senhor nos prometeu, Ele é fiel para cumprir. Independente da situação que você esteja passando, o Senhor te quer, o Senhor te ama, e Ele precisa de você. Você é importante para Deus. Só que talvez se você resolver as coisas com a sua própria mão, você venha a se esquecer que o Senhor é necessário na sua vida, da necessidade que você tem de estar na presença do Senhor. Eu até falei na célula que Davi, ele perdeu tudo, ele perdia tudo, ele rasgava suas vestes, colocava a cara no chão e falava assim: ó, Senhor, retira tudo de mim, tudo, mas não retira de mim a tua presença. Assim como Paulo falou: se eu me sinto forte, fraco eu estou. Agora, se eu estou fraco, aí eu me glorio nas coisas do Senhor. Eu me glorio nas coisas que Deus vai fazer na minha vida, porque eu tenho certeza de que Ele vai fazer, porque eu tenho certeza que eu preciso do Senhor mais do que qualquer coisa na minha vida. Lembra quando eu falei que eu não tinha mais o que pedir ao Senhor? Porque eu sei tudo que Ele já fez na minha vida e tudo que Ele ainda vai fazer. Eu sei que eu preciso do Senhor e Ele é o primeiro na minha vida. A palavra do Senhor fala que buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então quem que nós temos que buscar primeiro mesmo? Responde. Glória a Deus. Não dá para continuar naquele evangelhozinho raso, na aguinha no tornozelo. A gente tem que estar com o Senhor aqui, ó, no pescoço, com água no pescoço, mergulhar fundo no Senhor. É dali que sai a água que purifica a tua vida. Ele disse que se beberdes dessa água, nunca mais tereis sede. Aleluia! Aleluia! Glórias a Deus. Primeira coisa que nós achamos, né, que nós precisamos, são dos bens materiais, certo? Prosperidade material. Então vamos falar um pouco disso. Lá em Salmos 111, do 1 ao 3, diz assim, ó, que na casa do justo haverá prosperidade. Lá em Provérbios 10, 22 diz que a bênção do Senhor é que enriquece, e Ele não acrescentará dores. A prosperidade material do homem deve ser acompanhada pela bênção do Senhor. Nós podemos ser prósperos, sim ou não? Para nós sermos prósperos, o que nós precisamos? De quem? Glória a Deus. Através da prosperidade nós temos que andar em verdade. Aí muitas pessoas, aqui nós temos pessoas que são empresários, nós temos autônomos. Tem sido justo nos seus negócios? Tem sido justo com os seus clientes, com os seus funcionários? Tem exercido a verdade na sua empresa? É a verdade que nos traz a prosperidade. Através da verdade, nós
somos abençoados. A palavra do Senhor diz que Deus não anda nas trevas. Quem que anda nas trevas? Não é Deus. Deus anda na luz. E quando você está no claro, você pode até esconder as coisas. Na onde que a gente esconde as coisas? Na escuridão. Mas na luz tudo é revelado, correto? Se tudo é revelado, tem que estar na verdade. Porque se não estiver debaixo da verdade, a prosperidade vai por água abaixo. Quando nós não agimos diante da verdade, diante da luz divina, diante da luz de Deus, a tendência de que as coisas vão se arruinar para nós, é muito, muito, muito certo isso. Eu passei por isso, eu já passei por isso, e sofri, paguei as consequências por não andar na verdade. Doeu. Hoje em dia, nós, cristãos, somos confrontados a todo momento. Eu estava vendo um vídeo esses dias, de uma briga de trânsito, e aí o cara desceu do carro e socou o motorista e tal. Aí o pessoal que estava atrás, filmando, aí o cara falou assim, olha lá, ó, batendo no outro no trânsito, e é Legendários, o adesivo colado do Legendários na traseira do carro, assim, e o cara socando o outro no trânsito. Então, gente, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente faz, com as nossas atitudes. Temos que ser verdadeiros a todo momento, porque nós somos apontados, nós somos, como que eu vou falar? Tem uma nuvem, tem um louvor que fala, né, que é uma nuvem de testemunha que nos cercam. Se nós começarmos a dar maus exemplos, isso tem que começar de dentro da nossa casa. Nós precisamos ser cristãos o tempo todo, dentro da nossa casa, quando nós saímos para o nosso trabalho, quando nós estamos no nosso trabalho, no trânsito, porque nós seremos apontados. E a verdade não pode ser obscurecida, a verdade tem que aparecer. E quando ela aparece, ela guia nossas decisões. Assim como o pastor falou, agora há pouco, antes da oração, tem muitas pessoas que precisam tomar as decisões, que precisam de um rumo, uma direção. Nós temos um manual para tomada de decisão, sabia? A Bíblia é o nosso manual para tomada de decisão. E as nossas decisões têm que ser diante da verdade. Quando as decisões são tomadas diante da verdade, isso mostra o nosso caráter. Isso mostra quem realmente nós somos. Isso mostra o que realmente nós estamos fazendo. Porque de nada adianta você dizer que é cristão aqui na igreja e não ser cristão lá na rua, lá na sua casa, lá no seu trabalho. Isso é caráter. O homem é visto pelo seu caráter. Muita gente hoje em dia é visto pelo aquilo que tem de poder aquisitivo, de bem material. O cristão é visto pelo aquilo que ele faz, por aquilo que ele fala, não por aquilo que ele tem. Porque nós temos a Cristo. Temos ou não temos? Nós somos a diferença onde quer que nós estejamos. Nós somos luz para o caminho daqueles que estão na escuridão. Isso nos faz nos mantermos firmes. Essa prosperidade material é bem-vinda. É tudo aquilo que nós precisamos, sim ou não? Muitas vezes nós estamos em situações difíceis, em situações que necessitam de uma oração,
que necessitam de um direcionamento, assim como as crianças fizeram a homenagem para o pastor aqui a semana passada. Pastor, me ajuda aqui, eu estou com um contrato para resolver. Pastor, me ajuda aqui, eu estou com um processo para poder resolver. E tudo a gente vai pedir para quem? Direção para quem? O nosso pastor. E ele de bom grado nos faz. E se fosse um pastor que tivesse interessado só nisso aqui? Quanto isso vai me custar? Quanto isso vai gerar de lucro para a igreja? Ah, não, pastor, é só para me ajudar mesmo. Então, amém. Vou orar por você, irmão, eu oro daqui mesmo. Não, nosso pastor tem o prazer de nos receber na casa dele, de fazer uma pizzazinha gostosa para a gente comer e abençoar a nossa vida. Essa prosperidade material tem que estar debaixo da graça do Senhor, tem que estar na luz do Senhor. Amém? Todos entenderam? Prosperidade material debaixo da luz e da verdade. Glória a Deus. Vamos lá. Prosperidade física. Vamos lá em 2 Coríntios 2 de novo. E diz assim, ó: e para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta. Só aí tá bom. Paulo, ele afirma que ele recebeu grandes revelações do Senhor, assim como eu disse ainda há pouco, né? Mas ele tinha um espinho na carne que o impedia de esquecer que o Senhor era na vida dele, que o Senhor era mais necessário do que qualquer outra inteligência que ele tivesse. E aí eu falo para você, né? Quem de nós, diante de uma situação difícil, de uma necessidade, de uma prosperidade física, diante de uma necessidade de uma bênção de cura, de milagre, orar ao Senhor 3 vezes e o Senhor responder: a minha graça te basta. Nós não entenderíamos, sinceramente. Nós não entenderíamos, porque eu falo isso como fala? De própria causa. Eu sei disso. Porque a gente ora, e a gente oraria mais do que 3 vezes. Porque a gente não se conforma diante de uma necessidade que nós estamos passando, de uma cura. Quem tem uma enfermidade, quem tem um parente que está doente, Senhor, me ajuda, me ajuda, me ajuda. E aí o Senhor te responde: a minha graça te basta. É para você entender que Ele está no controle da situação, não é você, não é com as tuas mãos. Muitas vezes nós estamos precisando de uma bênção espiritual, de uma bênção física, de uma bênção material, e nós oramos ao Senhor diversas vezes pedindo aquilo, e não entendemos que o que nós necessitamos é do Senhor. Buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça. É dele que nós precisamos. O espinho na carne de Paulo não foi um pecado, era para ele se lembrar que ele precisava de Cristo, que ele precisava de Deus. Esse espinho na sua carne é para te lembrar que a necessidade do Senhor na sua vida é maior do que qualquer coisa.
Não se esqueça que Ele vai fazer todas as coisas, mas põe Ele primeiramente em primeiro lugar. Eu vi também esses dias uma brincadeira que o pessoal fez na internet, que falava assim: olha, você você pode deixar de vir no culto se você tiver, eu vou falar só 3, que foi que eu lembro agora. Se você tiver essas 3 coisas, daí você pode deixar de vir no culto. Se no dia do culto tiver chovendo mais do que choveu no dia do dilúvio, aí você não precisa vir no culto. Ou se você foi mais trabalhador do que Noé, você trabalhou mais do que Noé naquele dia, você pode deixar de vir no culto. Vocês estão entendendo? Ou se você for mais velho que Matusalém, que daí você está cansadinho, né, já está velhinho, aí você também não precisa vir no culto, pode ficar na sua casa. Colocai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Nós precisamos andar na justiça do Senhor. Nós precisamos andar diante da cruz do Calvário. Cada um tem a sua cruz. Jesus diz que cada um tome a sua cruz e siga-me. Ele não disse assim: me dá aqui sua cruz que eu vou carregar por você. Ele falou que cada um tome a sua cruz, que cada um pegue o seu espinho e viva com o seu espinho. Foi muito claro a ordem que ele deu. Cada um tome a sua cruz. Eu tenho a minha cruz, você tem a sua cruz. Ela é necessária para que nós entremos no reino dos céus. Não, tem um louvor que fala, eu ouço muitos louvores, tem um louvor que fala, que já é bem antigo, né? Que não negue a sua cruz, não corte a sua cruz, não diminua a sua cruz, porque depois vai faltar um pedacinho para você poder colocar lá, para poder entrar no céu. Nós devemos, como cristãos, carregar a nossa cruz. Essa é a nossa necessidade. A prosperidade física pode ser alcançada, mas não negue a sua cruz. Não se aparte do Senhor, não se aparte de Jesus. Nós dependemos dessa cruz. Nós dependemos de Jesus, nós somos dependentes do Senhor. Ele fará isso e muito mais nas nossas vidas. Glórias a Deus, aleluia. Muitas das vezes, Deus está usando esse momento de necessidade para te moldar, para te fortalecer, para no final do propósito, você ter passado pelo processo e ter aprendido aquilo que Deus queria te ensinar. O processo é dolorido. Alguém sabe aqui como é feito o processo para poder fazer o azeite? A azeitona ela tem que ser esmagada, moída, dilacerada, apertada ali. Mas no final o fruto, assim como a Cineide falou, o fruto é o azeite. Se você chegar num pé de azeitona e só tiver folha, você não vai ter azeite. Esse processo que você pode estar passando, eu não sei do problema de cada um. Eu não sei, eu tenho conhecimento de alguns, mas eu não conheço problemas de todos. Mas esse processo que você está passando, que Deus está te tratando, é necessário para você ser transformado no azeite, para você alcançar o seu propósito. Deus usa esse processo para te tratar, para te curar, para que você entenda
que Ele se faz necessário na sua vida. Glórias a Deus, aleluia. Deus transforma fraqueza, dependência, poder de Cristo, reconhecer limitações. Essa é a transformação do Senhor para as nossas vidas. O poder dele sobre as nossas vidas. A transformação que ele requer de nós. A renúncia. Renunciar aquilo que nos faz mal. Amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. Essa transformação se faz necessária. Lembra que eu sempre falo que a partir do momento que você se posiciona, a partir do momento do seu posicionamento, as coisas começam a prosperar na tua vida. Material, físico, e por último nós vamos ver a parte espiritual. Eu deixei por último porque eu queria que vocês entendessem que tudo começa na nossa alma. Tudo começa no nosso coração. É muito importante, é o mais importante, é a parte espiritual. É a prosperidade espiritual. A verdadeira prosperidade espiritual. Eu não estou falando aqui não só de bens materiais. Eu não vim aqui para dar a chave de casa para ninguém, de falar que amanhã você vai comprar um carro novo. Não é isso que eu vim falar aqui. Não foi isso que Deus colocou no meu coração. As bênçãos materiais são consequências daquilo que está dentro do nosso coração. A prosperidade material é do cristão. É para nós. Nós vamos ser prósperos. Nós merecemos ser prósperos. Mas tudo começa quando você se posiciona. Quando você toma uma decisão. Quando toma uma direção. Fala assim, olha, hoje eu me posiciono desta maneira. Eu me posiciono diante de Jesus, diante de Deus, a aceitar e a obedecer todos os seus princípios, todos os seus mandamentos. Cláudio, você vai fazer tudo, você consegue obedecer todos os mandamentos da lei? Claro que não. Claro que não, eu sou pecador. Você também é pecador. Todos nós somos. Porém, a graça do Senhor, a morte do Senhor na cruz, nos livrou de todos os nossos pecados. O que nós precisamos então, Cláudio? Arrependimento. Glórias a Deus, digam glórias a Deus. Arrependei-vos, raça de víboras, não era assim que João pregava no deserto? As pessoas iam no deserto ouvir João pregar sobre o arrependimento. Muitas vezes o cara não vem na igreja que tem ar-condicionado, que tem uma bateria linda, um conjunto de louvor que louva, tudo preparado para você. O povo ia no deserto para escutar isso. Arrependei-vos, raça de víbora, que senão vocês não vão para o céu. Nós precisamos de posicionamento, gente. Nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar. João começa pela alma. Quando ele fala lá em 3 João, fala assim, amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como vai bem a tua alma. A partir do momento
que a nossa alma está bem, que nós estamos direcionados, que nós estamos orientados a seguirmos os mandamentos que o Senhor nos ensinou, que o Senhor nos deixou como mandamento, tudo vai bem, tudo vai bem. O que eu quero dizer com isso? Se a gente lesse novamente tudo aqui, lá em 3 João, nós entenderíamos que João está escrevendo uma carta em agradecimento a Gaio, porque Gaio anda na verdade, anda na luz, e a alma dele é próspera, é entregue ao Senhor. E aí, se a gente for um pouquinho mais para frente, acho que começa no 9, ele fala assim, só que o cara de nome estranho aqui, como é que é o nome do cara aqui? Diotrefes, que procura ter entre eles o primado. Esse cara não era como Gaio. Esse cara queria todos os holofotes para ele, queria as atenções para ele. Naquela época era comum as pessoas, os pregadores, os apóstolos, eles andavam de cidade em cidade, pregando a palavra do Senhor, dando direção. Então, quando chegava lá naquela cidade, eles eram acolhidos. Gaio assim os recebia, tratava bem, dava comida, dava alimento, dava pousada, ponhava para pregar na igreja. Diotrefes, vai ser difícil guardar o nome desse cara. Diotrefes, não. Pelo contrário, aqueles que assim o faziam, ele expulsava da igreja, ele expulsava da congregação. O cara chegava lá, um apóstolo, um evangelista, um presbítero para pregar, ele, não, aqui na minha igreja não, mete o pé. Foi isso, gente, que Deus nos ensinou? Foi isso que o Senhor Jesus deixou como novo mandamento? E eis que um novo mandamento vos dou, que amem aos outros assim como eu vos amei. A nossa alma tem de estar em concordância com a palavra do Senhor. A nossa alma tem que estar submissa às necessidades do Senhor para a nossa vida. Nós precisamos tratar todos iguais, todos da mesma forma. Todos são filhos de Deus, todos nós somos filhos de Deus. Quem já não ouviu isso aqui? Todos nós somos filhos de Deus. E por que há distinção então? Porque há tratamentos diferentes entre pessoas da mesma igreja. Por que você não abraça o seu irmão no culto de Santa Ceia? Por que você não troca uma palavra com o seu irmão? Você acha que a tua alma está bem assim? Nós somos uma igreja pequena. Aqui, pelo menos eu conheço quase todo mundo me conhece. Mas quando um irmão tem necessidade de alguma coisa, quem se levanta para poder ajudar? A palavra hoje está dura, né? A palavra do Senhor hoje veio chamar nossa atenção. Começou por mim. O que eu tenho feito para a obra do Senhor? Lá em Tiago vai dizer que a fé sem obras é morta. O que você tem feito para a obra do Senhor? Você tem acolhido o seu irmão? Ou você tem feito como Diótrefes? Não, na minha casa eu não quero, se precisar de mim eu não estou. É disso que nós estamos falando. É sobre esse amor que Cristo deixou, o amor que Ele disse que nós deveríamos ter. Paulo vai dizer que nenhum dom
é maior do que o amor. De nada adianta eu falar em língua, eu orar bem, eu pregar bem, se eu não tiver amor. Se eu não cuidar, se nós não cuidarmos uns dos outros, se nós não orarmos por aqueles que necessitam, se nós não enviarmos um alimento àqueles que precisam. A gente tem aqui no culto de Santa Ceia, a Thalita sempre põe lá no grupo, vamos trazer 1 quilo de alimento, é para ajudar aqueles que necessitam. Essa é a verdadeira obra do Senhor, é fazer o bem sem olhar quem. O que a mão direita faz, a esquerda não vê, não importa para onde vai. O que importa é saber que nós estamos fazendo a obra do Senhor, que nós estamos seguindo aquilo que o Senhor deixou como mandamento, nós estamos amando. Nós precisamos desse amor. Um dia pode ser você, hoje é alguém que está precisando, um dia pode ser você. A gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe o que está se passando nas nossas vidas, o que pode acontecer nas nossas vidas. Hoje tudo vai bem, assim como o pastor perguntou, e aí, tudo vai bem? Hoje tudo vai bem, mas amanhã? Quando às vezes a gente chega aqui na igreja, a gente só precisa de um abraço de quem está ali na porta. Vocês oraram por nós aqui do acolhimento. Às vezes um abraço cura mais do que a palavra que é pregada aqui. Então isso é o verdadeiro amor, isto é fazer a obra do Senhor, isto é estar com a nossa alma em comunhão com o Senhor. E aí a palavra do Senhor vai dizer que nós seremos grandemente abençoados, que a nossa prosperidade é certa. Se nós estivermos andando na luz, se nós estivermos fazendo a obra do Senhor, se nós estivermos com a nossa alma diante da face do Senhor, seguindo os seus mandamentos, a prosperidade virá em nossas vidas, nós seremos prósperos. Lembra quando eu falei que eu não preciso pedir mais nada para o Senhor? Essa semana eu estava falando com a Aurora. Quando eu paro para olhar para trás e ver de onde eu saí, a minha casa, eu já morei em casa que a gente não tinha cimento no chão. Hoje eu tenho minha casa confortável, eu tenho carro. Mas, sabe o que eu tenho de mais precioso na minha vida? Não é a minha casa, não são os meus carros. O que eu tenho de mais precioso na minha vida é saber que o Senhor transformou o meu coração, que o Senhor mudou o meu coração. A partir do momento que eu comecei a andar na verdade, a partir do momento que eu decidi me posicionar e fazer a obra do Senhor e servir a Cristo, e entender que eu preciso dEle, mais do que qualquer carro, do que qualquer casa, do que qualquer coisa. É disso que a gente precisa, de posicionamento. Lembra que eu falei que as bênçãos materiais seriam consequências? São consequências do teu posicionamento, do teu coração, de andar na luz. Por isso que eu coloquei esse título aqui, olha, a perfeita prosperidade está em Deus, só Ele, só nele, é só nele que as coisas acontecem. Não é palavra minha, não creiam no que eu estou falando, façam prova com Deus, se posicionem, entregue verdadeiramente os vossos corações, se prostrem diante do Senhor e fala assim: Senhor, pode tirar tudo, mas não tira de mim a tua presença. Senhor, pode tirar tudo, me deixa no chão, me deixa na lona, mas não me abandona, não me deixe sem você, eu preciso de você. É muito forte, igreja, é muito forte isso.
Jesus, Ele não quer o seu carro, Ele não quer a sua casa, Ele quer o seu coração. Ele quer que você se entregue verdadeiramente para Ele, siga os caminhos dEle, Ele vai te dar o seu carro, a sua casa. Não é o pastor, não é o Cláudio que vai dar o carro e a casa, não, é Jesus. É Jesus que vai te curar. É Jesus que vai entrar na sua vida e fazer um rebuliço assim, ó, mudar tudo, moer tudo igual azeite, porque no final, moer tudo igual a azeitona, porque no final tem azeite. Ele entra dentro da sua casa e muda tudo e você não entende. Ele entra na sua casa e te leva para lugares profundos, para orações cheias de lágrimas, para orações de quebrantamento. Ele entra dentro do seu coração e fala assim: deixa eu fazer morada, me deixa fazer morada nesse lugar. Eu te amo, filho meu. Eu vou mudar a tua história. Quem quer ter a história mudada por Cristo aqui essa noite? Deixa Ele entrar na tua casa, deixa Ele entrar no teu coração. Aleluia. Glórias a Deus. E aí, vamos para os finalmente aqui. Eu quero ler mais dois versículos. Pode pôr Josué para mim aí, Raíssa. Glórias a Deus, aleluias. Eu quero que vocês entendam o que Ele vai mudar na sua vida. Josué 1, do 7 ao 9, vai dizer assim: tão somente esforça-te e tem de muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. 8, Raíssa. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nela está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. 9. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasme, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E aí lá em Isaías 1:18 vai dizer assim, ó. Põe aí, Rai. Vide então e erguei-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. 19. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bom dessa terra. Aleluia, glória a Deus. É difícil? Está ali, ó. Se quiserdes e ouvirdes. Por isso eu te perguntei. Vocês querem que Jesus entre na sua vida e faça uma transformação? Basta vocês quererem e permitirem. Quero encerrar desta forma. Se vocês quiserem e ouvirem, o Senhor fará. E Ele fala lá em Josué: eu serei contigo. Eu sou contigo, eu estou contigo.
Abram os vossos corações e permitam que o Senhor os conduza, que o Senhor faça. Basta você querer, é só querer e seguir os mandamentos, é só querer. Eu quis que o Senhor transformasse a minha vida, eu me dediquei para isso, eu me entreguei para isso, eu permiti. Ele estava na minha porta há anos batendo, mas quem que tinha que abrir a porta? Jesus não é ladrão, Ele não vai invadir a sua vida. Quem tem que querer é você, sou eu. Sabe como eu quis? Assim, ó. Entra, Senhor, faz morada. Tudo foi mudado. Tudo foi transformado. É só querer. É só posicionar. É só falar assim: hoje, Senhor, diante das minhas lágrimas, diante de toda essa igreja, eu me prostro, Senhor, diante da Tua presença, diante do Teu altar, e entrego a minha vida como sacrifício vivo, assim como o Senhor os entregou a sua na cruz do Calvário. Eu estou deixando na cruz a minha vida passada, e eis que eu vou viver coisas novas, em nome de Jesus. Deixa na cruz, deixa na cruz os vícios, as suas vontades, as suas necessidades, o seu brilhantismo. Paulo era brilhante, e ele diz assim: quando eu estou fraco, forte estou. Paulo teve um verdadeiro encontro com Jesus, porque ele precisava de alguém superior a ele, para mostrar para ele o caminho. E aí, Jesus aparece e tira ele daquele caminho, e transforma a vida de Paulo. E ele entende que o único suficiente Salvador da vida dele era Cristo. Que esta noite, eu e você continuemos, porque eu creio que aqui nós temos povo eleito do Senhor. Eu creio que nós somos servos fiéis do Senhor, e entreguemos nossos corações, e tenho a certeza de que o Senhor prosperará nas nossas vidas. Tenho a certeza de que hoje você e eu aprendemos um pouquinho mais daquilo que o Senhor quer que nós façamos, do direcionamento que Ele está nos dando. Que eu e você possamos guardar aí essa palavra no nosso coração, assim como o pastor falou, e pôr em prática esta palavra, de deixarmos na cruz tudo aquilo que nos afasta da presença do Senhor, que nos impede de sermos cristãos em nosso máximo potencial. Eu estou com o homem ao máximo ainda aqui na cabeça. Que nós somos homens em nosso máximo potencial, que nós temos auxiliadoras em nosso máximo potencial, que eu e você deixemos na cruz e rumamos
para o alto da nossa vitória. Amém? Se coloque de pé que eu quero orar por você. Vamos nos colocar de pé na presença do Senhor. Vamos nos colocar de pé diante dos homens e de joelhos na presença do Senhor. E de joelhos conquistarmos a nossa prosperidade em Deus. De joelhos conquistarmos diante do Senhor a nossa cura, a nossa libertação, tudo aquilo que o Senhor preparou, todas as bênçãos que o Senhor preparou, assim como Josué disse: seja forte e corajoso, porque eu farei isso e muito mais, e eu estou com vocês até a consumação dos séculos, assim diz o Senhor Jesus. Senhor grandioso Deus, poderoso Pai, obrigado, Senhor, por mais esta palavra, Senhor, por falar conosco, Pai, por falar na Tua igreja, por falar com os Teus servos, Pai. Eu te agradeço pela minha vida, te agradeço pela vida de cada um que aqui está, Senhor, e que recebeu a Tua palavra, e que aguardará no seu coração e a colocará em prática, Pai. Pai, eu sou, Senhor Jesus, pecador, sim, mas estou aqui diante do Teu altar com o coração contrito, quebrantado, arrependido, Senhor Jesus, para receber direção, e diante da Tua luz, diante da Tua verdade, eu entrego os meus caminhos, Pai, a Ti, e assim eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda há de fazer na vida de cada um dos meus irmãos, Pai. Esse é o desejo do meu coração, e assim eu te agradeço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. E todos digam: em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Pode aplaudir o Senhor glorificando essa palavra. Aleluia.